Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Esse vídeo é uma continuação da nossa série de vídeos aqui do canal de SQL para análise de dados. Se você está acompanhando essa série, você sabe que hoje a gente vai falar sobre Group By. E se você não está acompanhando, recomendo que você assista os vídeos anteriores, porque esses vídeos eles têm uma certa continuidade, né? Uma lógica que se segue aqui. Então, para ter certeza que você não está perdendo nada, é legal você assistir os vídeos anteriores. É só conferir o link da playlist de SQL aqui do canal que eu vou deixar na descrição. Nessa série, os nossos vídeos sempre começam respondendo a tarefa que foi deixada no vídeo anterior. No vídeo anterior, a gente estudou funções de agregação, max, min, average, sum, count, e a gente estava utilizando os dados de eleições brasileiras do TSE, do repositório de dados eleitorais do TSE, que estão no BigQuery do pessoal da base dos dados. Então, nesse ambiente aqui, a gente estava utilizando os dados das receitas dos candidatos nas eleições, mas, para a tarefa do vídeo, eu tinha indicado para a gente utilizar os dados de despesas, que são esses aqui que estão abertos aqui. Para a gente saber, né, os fornecedores distintos, a gente precisa entender aqui nessa base de dados qual que é o atributo que indica um fornecedor único, né? Que é, aqui no caso, CPF ou CNPJ do fornecedor, porque o fornecedor, né, que seja uma empresa, só vai ter um CNPJ e a pessoa também só tem um CPF, mesmo que ela preste vários serviços ao longo das eleições. Então, a gente vai justamente utilizar a função de agregação count para contar o número de fornecedores. Eu quero distintos, e aí sim, CPF ou CNPJ do fornecedor. Aqui é para a gente contar, então, a quantidade de fornecedores que o governador Rui Costa teve. Então, aqui a gente vai conseguir selecionar justamente a quantidade de fornecedores distintos, porém, a nossa condição é ano de 2018, né, eleições de 2018, e governador Rui Costa. Como que a gente identifica o governador Rui Costa nessa base de dados? De algumas formas diferentes, na verdade. A gente pode identificar ele pelo CPF dele, né, pelo nome dele, talvez. Acredito que o CPF seria de fato a variável mais indicada. No vídeo anterior a gente chegou a procurar o CPF dele, né, a encontrar o CPF. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é aqui, ó, a gente fazer select CPF candidato. Vou olhar o nome também para a gente conseguir saber qual que é o nome do candidato dessa base. Where, ano 2018 e sigla UF Bahia. Por que isso? Aqui a gente vai conseguir os CPFs e os nomes de todos os candidatos, né? Vamos selecionar distintos. Se a gente selecionar as linhas aqui e executar, o BigQuery executa só as linhas que a gente selecionou. E tá aqui. Então, a gente poderia, sim, utilizar o nome do governador Rui Costa, né? Ah, importante, né? Eu não especifiquei o cargo, então ele me deu de todos os candidatos da Bahia nessas eleições. Então, deputados também. Vamos especificar o cargo para aí, sim, ver a lista de governadores. Agora, sim, Rui Costa já é o primeiro aqui. E a gente poderia, então, filtrar pelo nome dele. E eu prefiro filtrar pelo CPF, que a chance de erro, né, de digitação e tal é menor aqui. Então, vamos lá. CPF do candidato. Aqui embaixo, então, eu vou querer selecionar o CPF do candidato igual a esse que a gente encontrou. E a gente pode rodar. Ah, eu pedi também para a gente renomear, né, a coluna. Então, quantidade de fornecedores. Importante, eu vou cancelar a minha consulta porque eu não quero gastar, né, tanto processamento, porque ele tem que procurar esse CPF na base inteira, mas como eu sei que o governador Rui Costa é da Bahia, eu posso facilitar essa busca dessa forma aqui. Vai tornar a minha consulta, inclusive, bem mais rápida, porque eu não preciso olhar a base inteira. 188 é a quantidade de fornecedores. Aí, as outras perguntas que eu fiz, né, foram qual que foi a despesa máxima, né, maior valor de despesa. Então, vamos lá. Valor de despesa, S, max, valor despesa. E eu também pedi o mínimo. A gente pode selecionar isso da mesma forma. S, min, valor despesa. Ano 2018, sigla Bahia, sigla UF Bahia, CPF do candidato, que é o CPF do governador Rui Costa. Então, vamos lá. Está aqui. Maior valor de despesa foi 300 mil reais, né, numa única despesa ali, numa única entrada, vamos dizer, de despesa, e o menor foi R$1,05. Então,
respondido aqui a nossa tarefa do vídeo anterior. Quero agradecer também a todo mundo que continua interagindo em todos os vídeos, está acompanhando a série, está praticando, está construindo as consultas e está me contando nos comentários. Então, fico muito feliz e me motiva ainda mais a trazer mais conteúdos legais aqui para vocês. Não esquece também de se inscrever no canal se você está gostando desse conteúdo para receber todos os próximos vídeos. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é o tal do agrupamento, né? O agrupamento, ele nos ajuda a criar grupos ali, subgrupos dentro dos nossos resultados, né, das nossas consultas. Na teoria é isso, ele é bastante simples, mas nada como a prática para a gente entender. Então eu sempre friso isso aqui nessa série porque isso é bastante importante. E a gente vai continuar aqui explorando, né, as receitas dos candidatos, porque no último vídeo, inclusive, eu deixei no ar que o Group By poderia nos ajudar bastante a fazer as consultas que a gente estava fazendo, e agora a gente vai descobrir por quê. Então eu vou utilizar como referência, inclusive, as consultas que a gente já tinha feito juntos. Então essas aqui foram as últimas consultas que a gente fez, e eu quero utilizar em específico essa daqui, ó, em que a gente estava contando a quantidade de doadores únicos nas eleições de 2018, e a gente aqui fez para o estado de São Paulo. Mas eu gostaria muito de comparar para estados diferentes, e é aí que o Group By, esse agrupamento, vai me ajudar. Então, ao invés de eu especificar uma sigla única nessa query, eu vou adicionar a sigla como parte do meu resultado, e quando eu seleciono aqui, né, ele já me dá um erro, ele já me dá a dica aqui que eu preciso utilizar um agrupamento ou uma agregação para essa consulta fazer sentido. E de fato isso é verdade, porque a gente quer aqui é agrupar por sigla. Então a gente está solicitando para ele uma agregação, que é a da contagem aqui. E se a gente está colocando esse atributo, a gente tem que dizer para ele, né, agrupa por esse atributo essa contagem. Essa contagem tem que estar relacionada aí a ele de alguma forma, senão ele não vai entender essa relação. Sigla, UF e count, né? E se a gente rodar essa consulta, a gente vai conseguir esse agrupamento por estados. Me ocorreu aqui que essa consulta aqui, ela vai exigir bastante processamento de dados, porque a gente está falando de todo o ano de 2018, né, no Brasil inteiro, para todos os cargos, para todos os candidatos, enfim. Então, para reduzir um pouco essa consulta, eu vou olhar para governador. Então, cargo de governador. O que isso significa? Eu quero olhar a quantidade de doadores que doaram para algum candidato, né, a governador nas eleições de 2018 por estado. Acho que isso já ajuda a filtrar um pouco e não reduzir, né, o conjunto de dados que a gente vai processar aqui. Olha que interessante, aqui a gente tem a nossa relação, então, por estados, e a gente pode utilizar o order by, que a gente já aprendeu. A gente poderia ordenar tanto a quantidade de doadores, quanto a ordem aqui dos estados, né, poderia ser os estados em ordem alfabética. Então, vamos lá, poderíamos fazer os dois, inclusive, aqui. Vamos começar ordenando pela quantidade de doadores. E, gente, ele ordena de forma o quê? Crescente, né? Se a gente quiser de forma decrescente, a gente pode colocar esse desk aqui no final. E ele vai inverter essa ordem, certo? Olha, o estado que teve uma quantidade maior de doadores distintos para candidatos ao governo em 2018 foi o estado do Amazonas. Olha que interessante. Da mesma forma, gente, a gente pode olhar para um estado específico, para um cargo específico, e eu vou manter aqui o que a gente estava fazendo para o estado da Bahia, ano 2018, sigla Bahia, cargo de governador, e aí a gente vai olhar a quantidade de doadores distintos por candidato. Então, a gente pode, por exemplo, colocar nome do candidato e pedir para ele agrupar por nome do candidato. Por exemplo, opa, tem um errinho aqui, porque eu deixei esse ponto e vírgula, então ele entendeu que o Group By, né, estava fora da minha consulta. Então, vamos lá, de novo. Aí sim, ó, a gente vê que o governador Rui Costa teve uma quantidade de doadores muito distintos, né, muito acima dos outros, e existiram aqui alguns candidatos que talvez tenham recebido doações só de si mesmo e de mais alguém, né? Ou talvez de si mesmo e do seu partido, provavelmente. Então, dá pra ver que foi uma eleição bem desigual nesse sentido. Aqui a gente já entendeu, né, o poder do Group By, a gente tem a possibilidade da ordenação, e quando a gente vai combinando tudo, vai ficando bem, bem interessante. Eu vou apagar essas outras consultas aqui. Talvez só essa aqui já me ajude, pra não poluir tanto a visão aqui. Vou apagar tudo. Então, gente, agora a gente pode continuar explorando, né, função de agregação, receita, com o auxílio do Group By. O que é interessante a gente olhar, então? Vamos olhar
quanto de receita total esses candidatos aqui tiveram, por exemplo. Então, além de, né, olhar a contagem de doadores, por exemplo, a gente pode olhar para a soma do valor da receita desses caras. E aí a gente pode pedir para ele ordenar dessa vez, vou até renomear aqui, né? O certo seria colocar em português, né? Seria melhor, porque já que isso aqui está em português, mantém tudo em português. E a gente pode passar a ordenar pela soma desse valor da receita que a gente criou ali. Ok, tá aqui, ó, o valor da receita total dos candidatos ordenado por essa receita. Então, o governador Rui Costa, além de ter a maior quantidade de doadores únicos, ele também tem a maior receita, né? Que aqui são mais de 7 milhões de reais. Na última aula, a gente também aprendeu o que? Arredondar. A gente pode arredondar esse cara aqui, né? Que tá meio zoado. A gente pode botar o round e arredondar, por exemplo, para 2 casas decimais desse valor. Aí aqui, ó, melhora bastante, até 2 casas decimais. Então, olha que interessante, já ficou bem mais legal, né? A gente ter essas tabelas, essas agregações. Antes a gente estava olhando candidato por candidato, ou estado por estado. E agora, com a agregação, a gente consegue ter, né, uma tabela, um resumo mesmo desses dados de uma maneira inteligível pra gente. Que é bem legal. Uma outra coisa, gente, aqui que é interessante é um cara que anda também junto com o agrupamento, que é o having. Então, que é uma forma de filtrar esses agrupamentos. Então, group by, nome candidato, having, e eu posso passar uma condição para o agrupamento. Então, por exemplo, having o valor total de receita, então essa soma, maior ou menor do que determinado valor. Então, vamos, por exemplo, olhar para os candidatos que receberam menos do que R$1 milhão em receita total, por exemplo. A gente consegue filtrar os agrupamentos, entendeu? Então, dentro desse resultado aqui, ele me deu só os menores, assim como eu poderia também colocar os maiores. Assim como eu também poderia filtrar a quantidade de doadores. Maior do que 100, por exemplo. Quer dizer, eu queria maior, só que eu coloquei menor. Vamos colocar maior do que 100 mesmo. Só o governador Rui Costa se aplica a essa restrição. Maior do que 10, né? Por exemplo. Então aqui a gente consegue atribuir uma condição a um agrupamento que a gente construiu dentro de uma consulta. E isso também é bem interessante, né? Nos ajuda a ter mais possibilidades de questionar os dados. Então aqui a gente já ganhou bastante poder, né? Você vê que a cada aula a gente vai não só aprendendo uma coisa nova, mas aprendendo a combinar tudo que a gente já aprendeu. E aí é que a gente fica mais poderoso, vamos dizer assim. A gente vai realmente ganhando mais possibilidades de consulta. Um outro aspecto que é interessante, que não está diretamente relacionado ao agrupamento, mas que a gente se beneficia juntando isso com o agrupamento, né? É a possibilidade de criar colunas a partir de condicionais. Como assim? Vou tirar esse having aqui, vou manter a nossa consulta de agrupamento como ela estava antes, aqui. E aí, a gente pode aqui construir o seguinte, case. Então, a gente abre esse condicional com esse case. Então, caso o valor, a soma do valor da receita, essa que a gente calculou, seja maior do que R$1 milhão, then, então, atribua a informação, né? Vou categorizar aqui esse dado como, vamos lá, receita alta. E aqui eu posso inventar o que eu quiser, tá, gente? Vocês vão entender já já. Caso contrário, else, atribua receita baixa. Finalizo a minha condição e digo qual é o nome para essa coluna nova que ele vai gerar aqui para mim. É um atributo novo que eu estou criando. Então, eu vou dizer que esse atributo vai se chamar categoria da receita. Tem um detalhe que eu esqueci aqui, que é, depois do case, eu tenho que usar o when. Case, when, soma, then, isso. Exatamente isso aqui que eu preciso. Tem uma outra informação importante aqui, né? Que eu usei o soma valor receita, porém eu não posso fazer isso ainda. Aqui eu tenho que utilizar, de fato, a função de agregação. Esse cara aqui, ele não existe ainda quando a gente está dentro do select. A gente só pode usar ele daqui em diante. Isso é uma coisa até que é interessante de observar, né? Pensar uma forma de explicar isso. Mas isso tem a ver com uma forma como o sistema, né, que está
calculando, que vai avaliar essa consulta e transformá-la num resultado, a forma como ele constrói as informações. Então, nesse momento aqui, quando ele está avaliando esse cara, que ainda está dentro do select junto com, que é o lugar onde eu defini essa variável, né, soma valor receita, ele não vai entender que a soma valor receita existe, essa variável, entende? Então, esse cara aqui, eu não posso utilizar ele aqui, referenciar ele logo em seguida. Não sei se quem é leigo, bastante leigo, consegue entender essa informação, mas talvez quem tem um pouco mais noção de computação, de compiladores, né, e como o computador, ele entende um script, né, de um código de programação, você entende que existem operações que são necessariamente feitas antes de outras, que você tem que criar essa variável na memória, né, essa referência para depois utilizá-la, e é por causa da forma como a coisa é interpretada aqui, que a gente não pode utilizar a referência a essa variável nesse cara aqui, embora possa fazer isso aqui embaixo. Então, explicando de uma maneira mais simplificada, a ideia é essa. E vamos rodar a nossa consulta. Vamos ver se funcionou a nossa nova coluna. A gente tem categoria de receita e todas as receitas, né, as somas de valores de receita maiores do que R$1 milhão estão categorizadas como receita alta. Eu precisaria ter adicionado esse receita aqui, já que ele é repetido? Não, né? Provavelmente não. Poderia só, por exemplo, fazer assim, alta e baixa, já resolve o entendimento aqui que a gente criou. Aqui a gente ganhou, então, né, mais poder ainda dentro da nossa capacidade de criar consultas diferentes, inclusive criando, né, uma coluna que é uma agregação de outra coluna, né? Então, ela nos indica aqui algo interessante sobre uma coluna que já existe, uma coluna derivada de uma outra coluna. E aqui, né, eu não preciso utilizar apenas algum tipo de função de agregação. Então, por exemplo, eu poderia adicionar aqui a sigla do partido. Eu tenho que pedir para ele agrupar aqui também a sigla do partido, então eu não posso ter, né, um atributo aqui no select que não esteja indicado em como ele deve ser agregado, porque a gente está utilizando, agrupado no caso, né, mas porque a gente está utilizando uma função de agregação. E eu poderia, gente, fazer isso aqui, ó, case when sigla do partido é igual a PT. Por que eu vou usar PT? Porque eu sei que o governador Rui Costa é do PT. Then, eu poderia falar esquerda. Else, eu poderia adicionar outro. E aí eu tô colocando esquerda e outro só porque realmente eu não vou problematizar isso agora. Mas eu poderia colocar espectro partidário e construir essa minha coluna. Então, isso para vocês entenderem, né, que esse case when, ele não serve só para números. Eu posso utilizar isso de várias formas, né? Ser criativa em relação a isso. Olha que interessante. Então, aqui temos PT. Poderia colocar o pessoal também, né? Esquerda, rede, isso daí a gente pode melhorar. Então, olha, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma outra condição aqui de when. Então, quando for pessoal também. Quando for rede, sei lá, também. Rede é centro, é esquerda, é o quê? Vou botar aqui PCO. E aí, a gente criou mais condições e ele vai fazer da mesma maneira. Então, onde ele encontrar, né, o que você indicou para ele, ele vai atribuir determinada informação que você pediu. Simplesmente isso. Outra coisa que vale chamar atenção é que para atribuir um mesmo rótulo aqui, eu não preciso fazer várias linhas. Eu posso adicionar aqui mesmo, ó, when sigla do partido PT ou PSOL ou PCO, ou eu posso escrever isso de uma outra forma ainda. Calma, vamos testar esse aqui, né? A gente mostrar que isso funciona. Então, a gente pode usar o OR ao invés de criar uma nova linha. Isso vai funcionar. A gente também pode utilizar outra coisa que a gente aprendeu, que é o in. Então, a gente pode passar para ele dessa maneira. E aí ele vai identificar quando o atributo que eu dei para ele estiver neste conjunto que eu enumerei, atribua isso. Quando estiver em outro, atribua aquilo. Então, isso aqui também, né, é uma forma de combinar outra coisa que a gente aprendeu com uma coisa nova. Então, vocês estão vendo, né, que a complexidade, ela vai aumentando pela quantidade de coisas que você vai relacionando e combinando para gerar novos resultados. E então, embora, né, individualmente cada coisa seja simples até, eu acho, de entender, né, você consegue ali ir testando as coisinhas separadamente, né, que nem a gente foi fazendo, você ganha mais possibilidade quando você está combinando as coisas. E é isso também que pode dificultar, por isso que a prática aqui, no contexto do SQL, é importante.
E da mesma forma que no último vídeo, a gente vai praticar na nossa tarefa com a base de dados de despesas, para fazer uma coisa parecida com o que a gente fez aqui. Então, a gente vai olhar para a quantidade de fornecedores e a soma do valor total de despesas dos candidatos por candidato a governador no estado da Bahia nas eleições de 2018. Então, é para fazer algo similar ao que a gente fez com receita, aplicando para despesas. Acho que essa é uma forma, né, da gente conseguir aplicar aqui o que a gente aprendeu, mas não de maneira igual, né, ou na mesma base. Aí a gente tem que raciocinar um pouquinho mais. E também, né, eu gostaria muito que você compartilhasse comigo que tipo de consultas você teve ideia de fazer aí com esses dados, ou que tipo de consultas você gostaria que eu fizesse aqui. Se você teve alguma dificuldade com essas consultas, algo que parece que você não consegue fazer, porque talvez você não tenha aprendido ainda alguma coisa, né? Essa sensação às vezes a gente tem. Não necessariamente a gente sabe se a gente tem todo o conhecimento para atingir o resultado. Então, é legal vocês compartilharem isso comigo também nessa série aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de usar a hashtag SQL no seu comentário. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!